Amém, queridos. Boa noite, a minha saudação à Igreja de Cristo no João 23. Estamos aqui com a nossa limitação de transmissão, mas estamos chegando aí até a igreja com essa palavra. Hoje é terça-feira, 31 de março do ano de 2020. Terça-feira é o nosso culto de oração. Somos intercessores, somos abençoadores. E nós fazemos isso rotineiramente na Igreja de Cristo aqui no João 23, quando nos reunimos para orar, para interceder, para abençoar. Nessa noite, dia 31 de março de 2020, não estamos presenciais, estamos aqui transmitindo essa palavra para a igreja, para aqueles que possam ouvir a palavra de Deus nessa noite através dessa transmissão. O nosso objetivo aqui é interceder, o nosso objetivo aqui é orar. Estamos iniciando aí o nosso culto. Eu sou o pastor André, sou pastor da Igreja de Cristo no João 23 e estou com a minha vida diante de Deus. Quero te abençoar nessa noite com a palavra de Deus. E um pouco diferente do nosso culto, nós vamos estar aqui lendo uma palavra, refletindo sobre ela e depois nós vamos estar orando. Eu queria saber como é que eu estou chegando aí, como é que está chegando a você essa transmissão, como é que você está nos ouvindo, porque o desejo do nosso coração é continuar em unidade, juntos como igreja, mesmo que não estejamos no mesmo local, no mesmo espaço físico, mas estamos unidos pela mesma fé. Portanto, essa noite nós vamos estar aqui por alguns instantes, lendo a palavra de Deus e orando junto com os irmãos, clamando ao Senhor para que nos abençoe. Nós cremos na oração feita em nome de Jesus, porque isso é uma promessa feita por Jesus. E eu gostaria, meus amados, de nessa noite, nosso culto não é presencial, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o versículo que nós vamos ler é o versículo 5 para a nossa meditação, para que nós estejamos aqui refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor. Portanto, abra aí a sua Bíblia, você que está em casa, nos ouvindo, nos vendo, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura de um único versículo, versículo 5. O versículo 5 de Atos, capítulo 12, para a nossa meditação essa noite. Eu quero fazer esse convite à igreja. A igreja tem o poder de orar, poder pela fé, no nome de Jesus, que tem abençoado, é o Deus de eternidade a eternidade. Portanto, eu quero fazer essa leitura para uma breve reflexão, uma breve meditação na palavra do Senhor, e depois estarmos aqui intercedendo, estarmos aqui orando, em nome de Jesus. Você na sua casa, que Deus já esteja te abençoando, você possa estar sendo alvo dessa graça de Deus. Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, a leitura é o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Louvado seja o nome de Jesus. Eu já tenho dito nas minhas palavras, e aqui nesse momento, eu não sou o dono da verdade, mas eu creio num Deus que é a verdade. E tenho a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como verdade de Deus para a minha vida e para a vida de tantos quanto creem nessa palavra. E todo texto bíblico, naturalmente, tem o seu contexto. Mas essa palavra chega até nós e nós precisamos extrair dela aquilo que possa ser orientação, ensinamento, fortalecimento da nossa fé. Dito isto, é claro que nós entendemos aqui o apóstolo Pedro tem o seu contexto. O contexto tem o rei Herodes, Agripa I, filho do Herodes o Grande, como o que presidia, o que governava ali naquele contexto. E a vida tem o seu contexto natural.
no contexto de Pedro e no contexto que nós vivemos hoje. Temos os nossos governantes. Os governantes são essenciais. Eu quero dizer isso para nós hoje à noite, para a gente entender essa verdade. Os governantes são essenciais. A igreja é primordial. E a igreja está aqui para orar. A igreja está aqui para interceder. A igreja está aqui para abençoar. E nessa noite a reflexão nossa, nesse texto de Atos 12, versículo 5, tendo todo o seu contexto, a aplicação desse texto é que ele possa assim edificar a tua vida e a minha vida hoje. Assim como no contexto de Pedro, nós tínhamos aí Herodes e os outros governadores. Deixa eu dizer uma coisa para você e para a igreja do Senhor. Herodes surgem e surgirão para governar. E todos aqueles que governam é uma autoridade concedida por Deus. Nós temos essa compreensão e respeitamos as autoridades. Mas a igreja é intercessora. Note que, por uma razão, não quero discutir a razão que Pedro havia sido preso, mas assim, o detalhe, estava pregando o evangelho, isso é fato. Estava preso, mas a igreja do Senhor, o que chama atenção nesse texto para mim e para você como igreja do Senhor nessa noite, é que a igreja estava em incessante oração. Eu quero lembrar a igreja de Cristo no João 23, e a você que tem a fé em Jesus Cristo, a você que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus, e que sabe que a igreja é o templo do Senhor, não o templo físico, mas o templo espiritual gerado por essa fé. Eu quero convidar nessa noite a nós estarmos refletindo sobre isso, olhando para essa igreja que ora incessantemente. Fazendo a aplicação da palavra para os dias de hoje, há coisas que nos aprisionam, as doenças, os medos. Se olharmos um contexto bem claro nosso hoje, o mundo inteiro está aprisionado pelo medo, mas a igreja está em oração. Essa palavra para o teu coração, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, é que você tenha compreensão dessa verdade e que você se aproprie dessa verdade, porque a igreja é aquela que se reúne para orar. Eu estou na minha casa transmitindo essa palavra de fé para você, creio a si mesmo, creio na oração, creio no poder da oração, não em mim, mas naquele que nos prometeu que responderia e atenderia a nossas orações por causa da sua misericórdia e da sua bondade. Essa palavra é para você hoje à noite. As dificuldades, nós temos ciência delas. Enfrentaremos conforme as adversidades que forem surgindo no nosso dia a dia. Mas o convite hoje à noite, a Igreja de Cristo no João 23, e a tantos quanto professem essa fé e tenham essa convicção de fé, eu faço uma conclamação para que a Igreja do Senhor esteja em oração. O texto no capítulo 12 de Atos, no versículo 5, diz que a igreja estava em incessante oração. O crente tem a convicção do Espírito de Deus em si e vive essa verdade. Tem momentos que nós paramos e fazemos orações mais direcionadas, mais diretas. Mas eu também quero te observar isso para que você, como cristão, entenda. O crente vive em constante oração. O apóstolo Paulo faz também uma recomendação lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 17, diz que orai sem cessar. Portanto, a oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela traz o favor de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele atende a oração de quem intercede. Dos que clamam, dos que pedem, dos que buscam essa verdade. E nessa noite a palavra aqui para nós como reflexão, que daqui a pouco nós vamos orar, é essa mesmo. Assim como no contexto de Pedro, onde Pedro estava enfrentando uma dificuldade por causa dos governantes mesmo. Essa era a realidade de Pedro. A igreja estava em oração. Nós estamos enfrentando algumas dificuldades. Quando eu digo nós, todos os seres humanos
todos os brasileiros, todos os cearenses. Eu estou aqui na capital de Fortaleza, Ceará. Todos nós estamos enfrentando realmente dificuldades. Mas eu digo, meu irmão e minha irmã, que hoje é tempo de orar. Hoje é dia de orar. Eu sei que a igreja sabe disso. E a igreja ora. E uma das razões que Deus ainda tem abençoado as nações é porque existem igrejas orando. Eu quero louvar a Deus, porque eu sei que nos 4 cantos desse país e em outros lugares da terra, em outros países, em outras nações, existem pessoas orando. E eu estou refletindo isso para nós à noite. A igreja do Senhor tem a autoridade de estar orando. Fundamentada em quê? Fundamentada na fé. Jesus Cristo nos ensinou isso. Nós deveríamos orar e nós deveríamos interceder. E nós estamos aqui como Igreja de Cristo, aqui no João 23, entendendo que há muitas igrejas e há muitos irmãos de outras denominações, mas que professam a mesma fé, que sabem que só há um único Deus verdadeiro revelado em Cristo Jesus, nesse nome no qual nós intercedemos, oramos e abençoamos, é que estamos reunidos nessa noite. Eu aqui, você aí na sua casa, mas unido pela mesma fé. Portanto, hoje à noite eu quero levantar essa palavra, levar essa palavra a teu coração. Herodes são úteis, eles são administradores. O que nós temos que fazer é orar para que eles administrem com justiça, com equidade, com equilíbrio. E isso é função da igreja, interceder, orar e abençoar. Nesse sentido, meu querido, eu não quero ser tão extenso, porque o texto nos explica isso mesmo. Havia uma dificuldade, havia uma adversidade naquele contexto. E a palavra de Deus afirma que a igreja estava em incessante oração, ou seja, estava numa oração constante. Quando lemos esse texto, o continuar dele, Deus liberta Pedro da prisão, porque Deus faz milagre. Fez no passado, faz no presente e continuará fazendo no futuro, porque passado e presente e futuro é para nós, para Deus é agora. Portanto, essa noite eu quero trazer essa palavra ao coração da igreja. Tenho consciência das enfermidades, tenho consciência que podemos adoecer, morrer fisicamente, mas não morreremos eternamente, porque temos a fé em Cristo. E essa igreja que é guardada no sangue de Jesus tem a outorga, tem a autoridade divina para estar orando, respeitando todas as autoridades. Mas como igreja intercessora, estejamos, irmãos, intercedendo. Cada um de nós. Você na sua casa, nós vamos fazer um momento de oração daqui a pouco. Você na sua casa, lembre-se disso. Durante o dia, quando tiver algum tempo, está na atividade, mas quando tiver, reserve um tempo. Deus responde à oração daquele que clama. E essa noite a minha palavra é essa mesmo. E eu quero, como igreja, mediante essa condição, entendendo que as dificuldades surgem, entendendo que há um Deus que traz o socorro. Temos aí a pandemia, temos as enfermidades, temos as doenças que aparecem, temos as dificuldades financeiras, temos todas essas coisas peculiares, comuns ao ser humano que vive em sociedade. A reflexão é essa mesmo. Que você possa entender que quando a igreja ora, Deus responde. E eu quero apresentar os nossos pedidos de oração. Nós necessitamos que haja uma boa governabilidade na nossa nação, nos nossos estados, nos nossos municípios. E os pedidos de oração que eu vou estar fazendo e vamos estar orando juntos, eu quero apresentar com essa fé, com esse entendimento. Não há poder em mim, não há poder nas minhas palavras, há poder no nome de Jesus. E nessa noite, que é o nosso culto de oração, eu vou apresentar alguns pedidos de oração. O primeiro dele vai ser para que Deus dê sabedoria aos nossos poderes, ao poder legislativo, ao poder judiciário e ao poder executivo. A minha oração como igreja, como servo de Deus, hoje à noite, vai ser para que Deus dê sabedoria e união
entre os três poderes constituídos da nossa nação. Esse vai ser o nosso primeiro pedido de oração. O nosso segundo pedido de oração, nós vamos orar, incluir nessa oração, repreender essa pandemia, repreender essa enfermidade, essa doença, pedir que o Senhor nos abençoe. Incluir nesta oração, nós vamos incluir também os governadores de cada estado, dos 27 estados e do Distrito Federal, vamos incluí-los também nesta oração. E nós também vamos incluir aí os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, vamos incluir todos aqueles que são investidos de autoridade sobre essa nação, para que nós tenhamos uma bênção completa em nosso país. E por último, eu vou fazer uma oração específica pelo nosso governador e pelo nosso prefeito aqui na capital cearense. São essas orações. Eu estou com elas aqui anotadas, para que eu não me esqueça, eu vou olhar para elas, eu vou me lembrar, e eu queria que você estivesse aí na sua casa, intercedendo. Porque a Bíblia nos orienta, no livro de Provérbios, que quando o justo governa, as coisas vão bem. Mas quando o ímpio governa, aí a Bíblia diz que o povo sofre, que o povo lamenta. Portanto, hoje à noite, meu irmão e minha irmã, como igreja do Senhor Jesus Cristo, mediante essa fé que temos, viva no Deus vivo, nós iremos fazer essas orações, iremos incluir também a sua casa, iremos incluir a sua família, iremos incluir nessa oração a igreja local aqui no João 23. São essas orações que nós iremos fazer. Com essa esperança de fé, a esperança é daqueles que têm certeza, como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a esperança é o firme fundamento das coisas que se aguardam e a certeza daquelas que ainda estão por vir. Portanto, eu quero, nesse momento, eu estou falando com vocês já há alguns minutos, eu vou tomar a liberdade de fazer isso. Eu vou pedir aqui aos meus auxiliares, eu queria tomar um pouquinho de água. Eu não vou nem sair daqui da sua frente, não. Eu bebo água. E você deve beber também, isso faz bem à saúde. E depois desse momento aqui, nós vamos estar intercedendo, irmãos. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando para que o Brasil seja abençoado, para que a nossa nação seja abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, que Deus esteja aí já te abençoando. Que Deus esteja guardando o teu lar no nome de Jesus. Vou pedir licença a você um pouquinho para mim tomar aqui um pouco de água. Nós vamos orar em seguida em nome de Jesus. Amém, Jesus. Coisa maravilhosa é a água. Obrigado, Senhor, porque Tu faz as coisas com perfeição. Eu queria convidar a igreja amada. Nós vamos estar aqui fazendo essas orações em nome de Jesus. Primeira delas, nós vamos orar para que Deus dê união e sabedoria àqueles que governam sobre nós, os três poderes constituídos do Brasil. Portanto, eu queria convidar você, igreja amada, a iniciarmos essa oração. Oração da fé, oração da confiança que sabe que há um Deus que socorre. Maravilhoso e eterno Deus, estamos diante da Tua presença, Pai, porque é impossível se ausentar de Ti. O Teu olhar está sobre todas as coisas e o Senhor tem conhecimento de todas elas antecipadamente, porque Tu és Deus de eternidade a eternidade. Meu Deus, nessa oração eu quero apresentar os comandos da nação brasileira, os três poderes, meu Deus, maiores constituídos dessa nação, que é o poder legislativo, que é o poder judiciário, que é o poder executivo. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que fazem leis, meu Deus, que são senadores e senadoras, deputados e deputadas federais, que Tu derrame, meu Deus, sobre ele uma sabedoria vinda de Ti, que eles sejam unidos, meu Senhor, para que crie leis justas e que abençoe a nação brasileira. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, os senadores e deputados federais, quando se reúnem, meu Deus,
unidos no mesmo lugar, eles formam o Congresso Nacional. Esse Congresso que cria leis para nos administrar, para vir sobre nós, para nos orientar no que diz respeito à legalidade. Que tu abençoe o Congresso Nacional. Que tu abençoe, meu Deus, o presidente do Senado, que tu abençoe, meu Deus, o presidente da Câmara Federal, que sobre esses homens, ó Deus, que têm uma responsabilidade, Senhor, grandiosa, de criar leis para a nossa nação, que eles sejam iluminados pelo Senhor e que as leis criadas sejam justas para que o Brasil seja abençoado em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, o Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, formado por homens e mulheres capacitados, por homens e mulheres, meu Deus, que tu supriu de inteligência, que puderam se formar, que puderam se tornar juízes, meu Deus, do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Senhor, que tu ilumine o coração e a mente de cada um, para que eles sejam, meu Deus, abençoados na hora que tiverem que julgar, na hora que tiverem que aplicar a lei, que haja justiça, que haja equidade, meu Deus, que haja bom senso, Senhor, nos seus corações, porque conhecimento de leis ele tem, mas que o Senhor ilumine cada um deles, para que ao julgares eles possam tomar as decisões que sejam adequadas, que sejam justas e que venham abençoar a nação brasileira. Deus de toda glória, o poder executivo, que é formado, Senhor, pelo governo federal, com os seus ministros, que inclui os executivos estaduais, que inclui os executivos municipais. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que tu ilumine, meu Deus, o presidente da República, Senhor, com seus auxiliares, com seus ministros, com aqueles, ó Deus, que estão ali junto deles para administrar essa nação. Mas, meu Deus, que tu estenda essa bênção, meu Senhor amado, a cada governador e a cada governadora, com seus auxiliares, meu Deus, em nome de Jesus, para que eles sejam, meu Deus, justos nas suas decisões e o nosso estado, a nossa nação seja abençoada em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada prefeito, cada prefeita, Senhor, em nome de Jesus. Ilumina as suas mentes, dá entendimento, ó Deus, aos seus corações, para que eles possam, Senhor, administrar cada município desta nação, meu Deus amado, com equilíbrio, com sabedoria, meu Senhor, que tu possa abençoar cada um em nome de Jesus, Pai. A nossa oração está diante da tua presença, Pai. Oramos por essa sabedoria, essa união, meu Deus amado, entre os três poderes da nossa nação. Oramos, ó Deus, para que aqueles que criam leis, criem leis justas. Oramos, ó Deus, para que aqueles que sejam os que aplicam a lei, sejam justos ao aplicar da lei. E oramos para aqueles, meu Deus, que executam essas leis, que eles sejam abençoados, para que a nação brasileira seja abençoada em nome de Jesus, Pai. A nossa oração está diante da tua presença, Pai. E nós cremos que o Senhor ouve a igreja. E nós cremos que o Senhor responde à oração. Meu Deus, inclina o teu olhar sobre a nossa nação e abençoa, meu Deus, o nosso país em nome de Jesus. Pai, diante da tua presença, eu quero fazer essa oração, Senhor, não é desmerecendo nenhum governador, nenhum outro estado, mas eu quero apresentar o governador do estado do Ceará, que é de onde eu pertenço, é de onde eu estou, mas também que essa bênção esteja em cada governador, em cada estado, nesse país. Eu quero aqui apresentar a vida do governador Camilo Santana, que é o governador do estado do Ceará. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Está no comando, foi eleito, e a Bíblia Sagrada diz que não tem nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Ilumina os seus pensamentos, meu Senhor, para quando ele tiver que tomar decisão, sejam as decisões mais adequadas, sejam as mais coerentes, sejam as que sejam necessárias para que o estado do Ceará também seja abençoado, meu Deus. Abençoa a sua casa, abençoa a casa do governador Camilo Santana, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a sua família, protege ele, meu Deus. Quando ele estiver nos seus pensamentos, ó Deus, ilumina o seu entendimento para que ele possa governar com equidade o nosso estado em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa o prefeito da nossa capital, Fortaleza, meu Deus, Roberto Cláudio. Vem sobre ele, meu Deus amado, ele tem um conhecimento, Senhor, ele é médico, ele tem um conhecimento grandioso, mas, meu Deus, eu oro para que ele possa também ser iluminado pela tua presença para administrar bem a capital do nosso estado, Ceará, que é a cidade de Fortaleza. Protege a sua família, guarda, Senhor, livra do mal, livra, Senhor, das tentações, livra, meu Deus, dos perigos, Senhor, e seja com ele para que ele possa administrar a nossa capital de forma gloriosa. Pai, a nossa oração está diante da tua presença nessa noite. A nossa oração é para um bem-estar do Brasil, para que haja uma bênção sobre a nação brasileira, para que os nossos estados sejam abençoados,
para que a nossa nação seja abençoada, para que cada município dessa cidade, desse país, ó Deus, seja abençoado em nome de Jesus. Meu Deus, Tu és o Deus que socorre, Tu és o socorro presente, meu Deus, na angústia. Senhor, nesse momento há muitas pessoas angustiadas, que Tu possa estender a Tua mão para abençoar, para socorrer. Meu Deus, e Tu pode fazer isso, Senhor, usando uma boa administração, usando uma administração justa. Então, meu Deus, abençoa o coração, a mente daqueles que governam sobre nós, para que a nossa nação seja abençoada, meu Deus, em nome de Jesus. Paizinho querido, essa é a nossa oração hoje à noite. Olha para a nossa nação, olha com teu olhar de misericórdia, olha com teu olhar de graça e abençoa, Senhor, o nome de Jesus. Nós colocamos diante da tua presença, não confiado em nós, mas desejando que o Deus de toda glória incline o seu olhar sobre o Brasil, estenda a sua mão sobre a nação brasileira e ordene, meu Deus, positivamente em nome de Jesus. Senhor, Tu tens poder para repreender esta enfermidade que está assolando e assustando a pessoa. Nós sabemos, ó Pai amado, que a morte física é uma condição natural de todo ser humano, mas nós intercedemos nessa hora para que o Senhor repreenda essa pandemia, para que a normalidade da nossa nação volte ao seu estado natural, de funcionalidade, de sociedade que crê no Senhor, de sociedade que espera em Deus. A Igreja do Senhor está intercedendo nessa noite para que o Brasil seja abençoado no nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoe a economia da nossa nação. Porque, Senhor, o que adianta ter saúde e não ter o que comer? Ou então, ter muito dinheiro e ter doença? Ah, Deus da glória, Tu sabe que é necessário haver um equilíbrio, ó Deus da glória. E Tu és um Deus especialista em abençoar, em equilibrar as coisas. Traz sobre a nossa nação, meu Deus, um equilíbrio financeiro e um equilíbrio também na saúde, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os administradores, meu Deus, para que eles ajam com justiça e que seja abençoado em nome de Jesus, para que o Brasil seja abençoado. É a nossa oração que fazemos com o coração grato naquele que é Senhor de toda a glória. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós esperamos, e em nome de Jesus nós confiamos. Que Tu dê sabedoria aos homens e às mulheres que são autoridades sobre nós, para que eles sejam abençoados e administrem a nossa nação de forma agradável a todos nós. E o Senhor também se agrade do Brasil e estenda uma bênção sobre a nossa nação, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos. A nossa oração é a oração da fé. O que estamos fazendo aqui, fazemos rotineiramente todas as terças-feiras. Oramos pelas causas que são mais iminentes, que são mais presentes. Nesse momento estamos orando para que haja essa sabedoria de união entre os três poderes no Brasil. Estamos orando para que a pandemia seja repreendida em nome de Jesus. Estamos orando para que os nossos governantes, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, seja abençoado, haja união entre cada um para que o Brasil seja abençoado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus guarde essa nação, Deus guarde cada um de nós. Temos necessidades, mas oramos para que os nossos administradores sejam abençoados, para que nós também sejamos abençoados em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero ainda trazer algumas informações que eu entendo que são importantes. E, por favor, essas informações elas são muito da igreja local. E eu quero trazer as informações e elas são para a igreja local. Você que é da Igreja de Cristo no João 23. Nós conhecemos a vida da igreja e a atividade da igreja. Dentro do nosso culto, da nossa liturgia, existe um momento de oferta, isso é natural. A igreja não está se encontrando presencialmente, mas eu tenho orientado isso a você, meu irmão e minha irmã, você que é cristão, você que é congregado aqui na Igreja de Cristo João 23, para que você separe a sua oferta. E os diáconos estão autorizados aí, você liga para o corpo diaconal, eles estão autorizados aí a sua casa a recolher a oferta com toda graça, com toda sabedoria. Ninguém compra nada de Deus. Nós contribuímos para a obra do Senhor na igreja aqui na terra. Então, essa palavra aqui é, nesse momento, direta para a Igreja de Cristo, no João 23. Se você está com a sua oferta, separe ela aí. Se está com o seu dízimo, separe ela aí. Eu vou orar pelo seu dízimo, pela sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Isso é uma palavra para a igreja. A igreja sabe da responsabilidade que nós temos com a igreja local, com as atividades sociais e que desenvolvemos como igreja. Vou orar pela sua oferta, em nome de Jesus. Pai,
Te agradeço, ó Deus, por cada ofertante dessa igreja. Te louvo, ó Deus, por cada dizimista, ó Pai, desta casa de oração que adora o Teu nome. Meu Deus, abençoa cada um, supre a necessidade. Mantém, meu Deus, os seus celeiros abençoados em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, nós oramos com o coração grato por cada oferta apresentada em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido e minha querida, nós estamos concluindo esse momento de oração. O nosso culto de terça-feira, ele é um culto de intercessão mesmo, de oração, de interceder. Estamos aqui caminhando para o encerramento do nosso culto. Eu quero só fazer lembrar, estamos transmitindo o nosso culto online, não estamos fazendo presencial, mas nós conclamamos a igreja a estar em oração, desenvolva suas atividades, tenha os cuidados necessários que está sendo orientado, creia em Deus e Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. Na quinta-feira estaremos transmitindo o nosso estudo da Palavra de Deus. E o nosso estudo nesse mês de março, queremos aí entrar na primeira quinta-feira de abril, porque não deu tempo de concluir, falando ainda sobre salvação. Glória a Deus. Chegou alguém? Vamos orar também por quem chegou. Se estiver pedindo socorro, vamos abençoar. Mas nós vamos estar também estudando na quinta-feira sobre salvação eterna. A segurança do crente pela salvação, a salvação pela graça em Jesus Cristo. Na quinta-feira é o nosso culto de doutrina às 19h30. No sábado é a intercessão também às 17 horas. Não transmitiremos essa intercessão às 17 horas. Eu vou estar aqui orando no sábado às 17 horas. E domingo, o nosso culto de adoração a Deus, culto de celebração da ceia. Eu vou trazer uma orientação em um aplicativo só para a igreja, como é que nós vamos fazer e celebrar a Santa Ceia, mesma distância, no próximo domingo, vai ser às 18 horas. Fique na paz do Senhor, Deus abençoe o teu coração, Deus guarde a tua vida e fique firme nessa fé. Deus é soberano e tem o domínio e a autoridade sobre todas as coisas. Que esse momento de angústia possa passar, mas que a igreja tenha consciência que nós estamos aqui para orar, para interceder, para abençoar em nome de Jesus. Isso é a bênção para a igreja que crê no Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja em ti. E o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja local e Deus abençoe a cada igreja na face da terra. E o Senhor abençoe o planeta Terra em nome de Jesus. Amém.